Duas perguntas. O que eu vou fazer nos próximos 4 anos? E Tiago gostava de sofrer? Crente precisa procurar perseguição? Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixe seu like, seu comentário, tudo isso é muito bem-vindo, muito útil. Eu espero por você aqui, nesse espaço da internet, atuando junto comigo. Esse canal se torna um pouco seu também quando você faz essas coisas, principalmente, ele se torna um pouco seu também quando você divulga. Você pega esse vídeo, joga num grupo de WhatsApp, joga num grupo de Telegram, manda para sua família, manda para o seu pastor, manda na sua igreja. Cara, é um pouco propriedade sua sim. Então, fica aqui o meu pedido encarecido que você participe dessa forma junto comigo, porque assim as escrituras chegam mais longe. O meu objetivo aqui é tratar sempre de Bíblia, de teologia. Se isso já não vale o seu like, eu não sei o que pode valer. Mas hoje eu queria falar sobre duas coisas aqui nesse espaço de devocional a partir da Bíblia 365. A gente vai ler o texto nela daqui a pouco. Você pode adquirir a sua por meio do link que está aqui na descrição. Você vai lá na Amazon, ela chega rapidinho para você e você acompanha as leituras diárias que a gente faz aqui pelo canal. Primeira coisa, o que eu vou fazer nos próximos 4 anos? E por que eu tô falando? Obviamente eu estou fazendo referência ao ciclo eleitoral. Eu vou fazer o que eu fiz nos últimos 4 anos. Eu vou vir aqui e vou pregar o evangelho. E para algumas pessoas isso talvez signifique o seguinte: olha, você vai ser perseguido. E algumas pessoas, inclusive, que têm me cobrado nesse sentido de falar sobre perseguição. Cara, se tem uma coisa que me cobram é para falar sobre perseguição. E olha que eu já falei algumas vezes aqui no canal. Poxa, mas o que vai acontecer com a gente que é evangélico? Porque agora a esquerda e tal. Muito bem. Eu não sou cientista político, eu não tive uma revelação sobrenatural a respeito dos próximos 4 anos e muito menos vou pedir ajuda para quiromante ou cartomante nesse sentido. Então, como eu não sei o que vai acontecer, eu vou continuar fazendo o que eu sempre fiz. Eu venho aqui, eu falo do texto bíblico, eu ocasionalmente apresento a minha interpretação do texto, tento separar o que é consenso acadêmico daquilo que é a minha interpretação, daquilo que é possível interpretar a respeito do texto e daquilo que é ferramenta para que você mesmo possa interpretar o texto. Vou continuar fazendo e vou continuar pregando o evangelho. Curiosamente, entre as pessoas que me fazem essa cobrança, às vezes eu percebo, claro, eu não conheço todo mundo que me cobra, mas às vezes eu percebo que pessoas que não costumam pregar o evangelho, de repente agora tem um baita de um receio de perder essa liberdade. E eu digo para você, com liberdade ou sem ela, pregue o evangelho, como a gente se propõe a fazer por aqui. Enquanto eu puder respirar, puder gravar, a minha saúde permitir, eu vou vir para cá, vou abrir o texto bíblico, vou continuar pregando o evangelho, não só na internet, mas também no dia a dia. E aí é claro que quando tem muita gente falando sobre perseguição, uma perseguição que, de novo, não sou cientista político, não tenho bola de cristal, não tive uma revelação sobrenatural, mas uma perseguição que eu acredito que não ocorrerá, tá? Mas posso estar enganado. Mas quando muita gente fala sobre isso, é inevitável pensar nas muitas passagens a respeito de perseguição que a gente lê no Novo Testamento. E então, como a gente está atravessando todo o texto bíblico, volta e meia a gente esbarra em uma delas. Vamos falar um pouquinho sobre provação, que aparece mais ou menos nesse contexto mesmo, de ser perseguido, de ser provado, de ser testado. Epístola geral de Tiago diz o seguinte, aliás, numa passagem que tem similaridades ali em Romanos 5, 3 e 4, também em 1 de Pedro, Tiago capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer, e é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Então, olha só, lendo isso daqui, parece até que Tiago deseja sofrer. E será que ele é masoquista?
por que esse desejo de sofrer? E mais do que isso, será que isso é algo disseminado entre os cristãos do primeiro século? Porque, veja só, Tiago aqui está falando de algo que Paulo também fala, quase com as mesmas palavras, que Pedro, na primeira de Pedro, também evoca. E então parece que tem um lance aqui que é comum aos cristãos do primeiro século, essa ideia de que o sofrimento, a provação, muitas vezes na forma de perseguição, fortalece a fé de alguma maneira, faz com que ela se torne perseverança e assim amadureça. Olha, eu vou usar uma ilustração aqui só para vocês verem o quanto eu sou ruim de exemplo e de ilustração e como eu sofro para preparar sermão nesse sentido. Mas um pouco da ideia de Tiago aqui, que é também a ideia de Paulo, que é também a ideia de Pedro, é similar a uma lâmpada daquelas mais antigas, amarelinhas, incandescentes, que tem um fiozinho ali dentro. Quando aquela lâmpada ela é ligada na corrente elétrica, a corrente elétrica ela passa pela lâmpada e encontra um fiozinho de tungstênio, metal altamente resistente a calor, que quando se rompe é quando a gente dizia que a lâmpada queimou, ela para de funcionar. É um fio muito fininho de tungstênio que oferece àquela corrente elétrica resistência. E ao oferecer resistência àquela corrente elétrica, aquele fio ele fica incandescente, tá? E ele brilha, ele é como se fosse um ferro que foi esquentado num crisol, quer dizer, no fogo. Como é um metal altamente resistente a altas temperaturas, ele não derrete, mas ele brilha, ele fica incandescente. Isso é mais ou menos a vida do crente. Para que ele possa iluminar, ele precisa oferecer resistência. E essa resistência ou perseverança, a palavra perseverança, a palavra resistência, as duas traduzem bem o que a gente está lendo nesse texto aqui. Resistência, perseverança, ela se desenvolve quando a nossa fé é provada, quando a nossa fé é testada. Essa noção, talvez numa analogia parecida com a que eu acabei de dar, mas na minha opinião muito mais bonita, a gente vê Janíris Magalhães Manso fazendo. Na minha opinião, um dos grandes poetas da música cristã brasileira, quando ele diz numa espécie de aforismo, não é nem uma música dele, que o cristão ele tem que ser como uma vela. A vela, para iluminar, ela precisa derreter, ela precisa se gastar. E o cristão ele é mais ou menos assim. Essa noção, ela não está presente apenas em Pedro, Paulo e Tiago. Ela é comum da literatura hebraica do período entre os dois testamentos, da literatura intertestamentária. Ela aparece com alguma frequência, ela aparece em Eclesiástico, ela aparece em 4 Macabeus, ela aparece, claro, evidentemente em Jó. A Filo de Alexandria faz referência precisamente a esse mecanismo de um sofrimento que aperfeiçoa a fé. De forma que não é propriamente você buscar o sofrimento, muito menos a perseguição, mas é perceber que no meio do sofrimento há algo de bom acontecendo ali. No meio da perseguição, a gente se torna mais maduro, a gente para de perder tempo com picuinha. Imagina a gente sendo perseguido por causa do evangelho, e do evangelho de fato, e não por coisas que a gente imagina que seja o cristianismo, mas não são. Mas digamos que a gente está sendo perseguido porque a gente está pregando o evangelho de Jesus Cristo, a mensagem salvadora de Jesus Cristo. Será que sobra tempo para a gente discutir o lugar da bateria no culto? Será que sobra energia para a gente brigar entre a gente sobre o orçamento da igreja e mais para o ministério das mulheres do que para o ministério dos jovens, ou o contrário? Será que sobra tempo e energia para essas coisas? E meu palpite aqui não. Por isso, com perseguição ou sem perseguição, eu prefiro agir como se essa maturidade já me fosse cobrada. De forma que eu não tenho controle sobre o que vai acontecer nos próximos 4 anos. Eu tenho controle sobre o que eu posso fazer nos próximos 4 anos e sobre o exercício da minha fé nos próximos 4 anos. E essa me parece ser a atitude madura de, independentemente do que vier a acontecer,
e na minha percepção não parece que acontecerá nada de grave, posso estar errado. Fora do meu controle, eu sigo pregando o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque foi isso que eu fui chamado para fazer. Deus está te chamando para pregar o Evangelho, pregar a boa notícia, botar um sorriso no rosto e compartilhar o que Jesus fez na sua história. É isso que eu vou continuar fazendo, compartilhando aquilo que Jesus fez na minha história, nas nossas histórias. Encontrou um Vitor sujo, imoral, indecente e o amou mesmo assim, para transformá-lo em uma nova criatura. Ainda peco, ainda falho muito, mas sou grato a Cristo Jesus pelo que Ele fez em mim. Esse era o meu recado para hoje. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.